Oi, tudo bem? Meu nome é Luiz. Eu vou fazer aqui tecer aqui uns breves comentários aqui sobre o blog do PVC e Renan, comentando a arbitragem aqui do jogo Atlético Goianiense e Flamengo do dia 14/4/2024, abertura do Campeonato Brasileiro. PVC, até você que eu respeito, você vai me desculpar, mas hoje você foi bem clubista, viu? Como assim o lance do Bruno Henrique não deveria ter VAR, porque é interpretativo, e o lance do pênalti no Endrick deveria ter VAR? Os dois são interpretativos. Os dois são interpretativos. Só que no do Bruno Henrique é uma agravante. Uma cotovelada na boca coloca em risco a integridade física do jogador. Tem um lance de 1994 do Leonardo que ele tenta se desvencilhar do jogador e acerta a cotovelada na testa do jogador e ele apaga completamente, fica com o olho completamente. Uma cena horrível. Se vocês quiserem ver, busquem aí no YouTube. Cotovelada, Leonardo, Copa de 94. Não recomendo, mas se vocês quiserem ver, vão lá assistir. A recomendação da FIFA é dar pênalti, dar falta nesse tipo de lance. Se o braço estiver aberto e o cotovelo pegar, é para cartão amarelo. Se o braço estiver em gatilho, assim, isso é gatilho, tá? E o cara dá, porque uma coisa é você se proteger assim e o cara eventualmente vir, mas outra coisa é você pular e fazer isso aqui, tá? Ou descer com isso aqui aberto. Se você fizer isso, é para expulsar. Eu concordo totalmente com a regra? Não concordo totalmente com a regra, mas ela foi estabelecida por motivos igual esse da expulsão do Leonardo na Copa de 94. Por quê, amigo? Uma cotovelada no rosto pode matar, tá? Há casos sobre isso, né? Na NBA, nem tocar com a mão no rosto do companheiro, numa disputa de bola em cima, é permitido. Se você tocar, é falta técnica, tá? Isso é uma recomendação para evitar concussões. E mesmo assim, ocorreram concussões no campeonato, né? Principalmente do Vinha, do outro rapaz e tudo. E discordo de você, Mauro César. Não é o mesmo lance. Você não pode equiparar duas disputas de cabeça com cabeça, que geram uma concussão, com uma cotovelada. Não é a mesma coisa. Cabeça com cabeça, lance acidental, você joga com a cabeça. Você joga. A cabeça é uma parte do corpo que você joga. O cotovelo, não. O cotovelo não é uma parte que você joga. Se você tocar com o cotovelo na bola, é mão. Se você acertar o cotovelo no coleguinha, em qualquer situação é falta. Tá? Se você acertar mesmo. Se você for disputar com a cabeça, assim, ou em cima, e uma choca com a outra, é acidente de trabalho. Tá? Isso está na regra. Eu entendo porque você fica com raiva, porque você está acostumado com o futebol dos anos 80 e dos anos 90, em que esse tipo de lance era permitido. Eu joguei bola, tá? Eu era péssimo. Eu joguei bola. Eu era alto pra caramba e era ponta direita. Quando vinha cruzamento na área, amigo, não tinha tempo ruim. A gente deixava o atacante pular, a gente pulava depois e já vinha. A gente pulava assim, ó. Já vinha direto na costela. Pou! Ou uma bola descoberta, que o cara dá aquele lançamento, a gente corria junto com o atacante, ia lá no lado, não tinha VAR. Pou! Logo aqui, ó, pegava aqui na costela, o cara já ficava o jogo todo baleado. Era assim que era o futebol na época que eu joguei, né? Então, o mal está acostumado com esse tipo de futebol, com mais contato físico, mais vigoroso e tudo. Mas a FIFA já não permite esse tipo de jogada com o cotovelo devido ao perigo que isso causa. O futebol ficou mais veloz, mais físico e os choques aumentaram. O número de concussões aumentaram assim de uma forma assustadora, tá? Então, essa é uma maneira que a FIFA criou para tentar evitar esse choque com o cotovelo, porque uma cotovelada ela pode ser fatal. Se você pega aqui, na parte frontal aqui, você pode mandar o cara pode virar vegetal, literalmente virar um vegetal. O cara acerta a boca do Bruno Henrique. É um lance de interpretação? Não tem muita interpretação. Acertou?
Se acertou, acertou. Tem intensidade? Eu acho que tem intensidade, porque cortou a boca. Se tem intensidade, acertou, o que diz a regra? A regra diz que se você pular com o braço aberto e o cotovelo em gatilho, ou o braço aberto, tá? Já é o suficiente. Mas se o agravante, o cotovelo em gatilho, você desce, é para marcar falta. Se é falta e é dentro da área, é pênalti. E eu entendo que o Mauro entenda que o pênalti deve ser algo muito escandaloso, mas não. A regra é essa aí. A mesma coisa de você tentar tirar uma bola, o cara tá indo com a bola dentro da área, você tenta tirar a bola, erra o tempo de bola, pisa no pé do companheiro. Mesmo que de leve, é pênalti. Mesmo que de leve. E foi acidental. O cara, com certeza, ele não tentou pisar no pezinho do colega. Não interessa. É pênalti, né? Então, se você pula... Ah, mas como que o cara vai pular? Eu joguei bola. Você pula como se fosse uma galinha mesmo. Faz assim. Você pode descer com o braço junto ao corpo para se proteger, dessa forma, tá? Você pode descer com o braço assim, para poder, se tiver um impacto lateral, ele vai fechar o seu braço, você não vai receber esse impacto todo. E você pode descer assim, para intimidar o adversário, tá? A gente descia assim mesmo, era assim que eu descia, quando eu pulava de cabeça. Eu descia assim. Se pegou no colega embaixo, eu tô cagando. Era basicamente isso o futebol, né? Na época que eu joguei, 80, 90, né? Era basicamente isso, nos anos 90. Era basicamente isso, dane-se. Porradeiro comia solto. Porradeiro comia solto. Só que agora não é mais permitido. E essa regra, ela é para proteger a integridade física do jogador, tá? Esse ano, um jogador do Flamengo foi expulso em condições na copinha do mesmo jeito. Ele foi pular, tocou, ele não estava disputando a bola, ele pulou soberano na bola, tocou de cabeça, só que quando ele desceu com o braço aberto e o adversário se projetou para disputar, até atrasado. Ele acertou o adversário na cabeça, cal, expulsão, acabou. Sem papo, não teve papo. Dá pra ficar puto? Dá pra ficar puto, mas o cara aplicou a regra, você vai fazer o quê? Vai brigar com a regra? Com relação a esse Alfredo Leubling, ex-árbitro aí, cara, eu tô assustado. É assim, ou você não entende nada de arbitragem, ou você é um fanfarrão, ou você entende muito de arbitragem e tá cagando na regra porque você quer aparecer o bonzão, querendo bater num clube qualquer, o que seja. Como que a falta no Pedro não é para expulsão, cara? É o último lance, é o último homem da defesa, o cara tá indo em direção ao gol e o cara acerta só a canela. Você vai fazer o que diz a regra. É vermelho. Você vai brigar com a regra? Ai, não, mas eu achei exagerado. Não interessa o que você acha. O interessa o que diz a regra. O que diz a regra. O cara dá um drible em direção ao gol. O jogador vai dar em bola, não dá em bola, acerta a canela do Pedro. O Pedro estava indo em direção ao gol, ia ficar ele e o goleiro. Expulsão. Expulsão. Então, você vai me desculpar. Com relação ao PVC, que eu falo que é clubista, por quê? PVC, se o lance do Bruno Henrique é de interpretação, e eu acho que não tem muito o que interpretar, porque o cara acertou ali, o único ponto de discussão era, ele acertou o cotovelo na boca do Bruno Henrique ou não. Se não há uma imagem clara, aí passa a ser interpretação. Se há uma imagem clara, não há o que interpretar, é só aplicar a regra. Mas enfim, vamos dizer que isso é um lance de interpretação. Como que esse é um lance de interpretação em que há uma falta clara, porque ele acerta ao ponto de contato, ele falta, e o do Hendrick era para chamar o VAR, foi uma proteção de bola. O goleiro do Santos tenta proteger, se entra na frente. O Hendrick se projeta no jogador, no goleiro. Se ele não vai para disputar a bola, não há o contato. Então o Hendrick foi para disputar e foi lá, meio que trombou na perna do goleiro e se jogou. Ah, ele não se jogou, foi falta. Eu acho que ele se jogou. Então a minha interpretação é diferente da sua. E assim, não houve unanimidade. Teve gente que achou que era pênalti e teve gente que não achou. Então é um lance interpretativo, não é um lance objetivo. Poucos lances no futebol são objetivos. Poucos. Só quando é algo muito
muito claro, muito assim absurdo, que você pode dizer que não é interpretativo. O lance do Endrick foi interpretativo, sim. O árbitro viu em campo, não deu a falta e mandou seguir. E depois ele voltou, mesmo depois do tiro de meta batido, ele voltou, o que também não deveria acontecer. Se ele liberou o tiro de meta e foi batido, ele não deveria voltar. O lance morreu já, ele já autorizou. E aí depois ele foi no VAR. Se ele foi no VAR, e ele interpretou diferente, e ele teve que ficar um bom tempo lá no VAR para poder dar o pênalti, então era interpretativo, não era objetivo. Então você vai me desculpar. Se o lance do Endrick era para VAR, o do Bruno Henrique era muito mais VAR do que o do Endrick. Porque ninguém morre porque um cara botou a perna e você tropeçou. Raramente alguém morre por causa disso. Agora alguém morre se você dá uma cotovelada bem acertada na cabeça do outro. Então um lance ele é muito mais agressivo do que o outro. Então tem muito menos margem de interpretação do que o lance do Endrick, que vai um choque ali com o goleiro, ele meio que se projeta em cima do goleiro para tentar atingir a bola, e o goleiro meio que tenta se proteger. Há um choque. Foi falta? Não foi falta? Completamente interpretativo, completamente. Outra coisa, nas polêmicas de arbitragem aí, que vocês não comentaram, é o lance do gol do Atlético Goianiense. Para mim, não foi impedimento, mas aí é brigar com a tecnologia, então minha opinião vale muito pouco. Mas uma coisa que passou por cima por vocês aí, não sei se por má vontade ou falta de tempo, é o lance em que o jogador do Atlético Goianiense mete a sola na cara do Ayrton Lucas. Aquilo, o vermelho já é um manaque. E o juiz deu um amarelo. Então, é muito fácil bater no Flamengo. Agora, analisar coisas de uma forma mais abrangente e ser um pouco menos clubista é complicado. E eu respeito muito o PVC e tudo, acho um excelente analista, uma memória privilegiada, mas nessa aí foi ótima. Dizer que o lance do Endrick foi pra VAR e o do Bruno Henrique não, aí é risível, vai me desculpar. Vai me desculpar, PVC, mas essa foi de doer.